Oi, oi! Gente, vamos para uma live muito especial. Vamos falar sobre fé, sobre propósito e vou também contar, né, como está a minha situação de saúde. Tantas pessoas comigo, né, nessa batalha, orando, me mandando mensagens, muitas pessoas assim me mandando muito carinho, muita força. E eu não poderia, né, continuar essa batalha realmente sozinha, porque eu sei que eu não estou só e tem todo um propósito em tudo que eu tenho vivido. Não tá fácil, não é fácil, mas não posso desanimar, né? Não posso deixar para trás todas as conquistas, tudo que eu já vivi, né? Desde o início eu sabia que não seria fácil, que seriam muitos desafios, mas cada dificuldade é difícil de enfrentar, né, de viver, de superar. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. E foi assim, é até estranho assim a forma de dizer, mas foi muito difícil e ao mesmo tempo foi muito incrível tudo que eu vivi nesses últimos dias. Mas como assim, Mito? Você estava internada, passando por tantas coisas e como isso pode ser incrível? Sim, Deus, ele nos surpreende nos mínimos detalhes. E já quero agradecer aí tantas pessoas que estão comigo nessa batalha, orando por mim. Já vi aí minha mentora Cíntia, obrigada. Alguns amigos estão entrando. Voltei. Entrou uma chamada, acho que... Gente, se alguém puder me dizer aí se voltou, por favor, porque para mim travou. Deixa eu ver. Ah, voltou agora. E tantas pessoas orando, intercedendo pela minha vida, me dando força nesse momento, né? E como eu estava falando no domingo, né, foi o meu aniversário. E para quem me conhece sabe que eu amo celebrar a vida. E eu acredito que celebrar a vida está muito distante da gente estar vivendo só momentos bons e felizes, até porque nesse mundo a gente não vai conseguir viver essa vida de plena felicidade, de paz, né? A palavra de Deus nos garante, né, que no mundo nós vamos ter aflição, mas que precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco. Então, nos momentos, né, de alegria, de dificuldade, a gente sabe que Ele está com a gente. Então, eu sempre planejo o meu aniversário, eu gosto de celebrar, gosto de comemorar. E tinha feito uma programação para celebrar com a minha família, já tinha feito todas as encomendas, estava preparando tudo. E na quarta-feira eu comecei a passar mal. E na quinta eu piorei, precisei ir para o pronto-socorro, mas ainda naquela expectativa de que fosse algo que iria passar, né? E que eu iria só ser medicada, fazer algum exame e ter alta. E assim, não me preparei para nada, não levei nem um carregador de celular. Falei, gente, eu tenho que começar a carregar esse carregador e já carregar pelo menos uma mudinha de roupa, porque eu sou surpreendida várias vezes quando eu vou ao hospital. E aí, chegando lá, infelizmente, depois de tomar várias medicações, chegar ao ponto de morfina e a dor não passar. Então, a médica que me atendeu no pronto-socorro entrou em contato com a minha oncologista e decidiram me internar. Imagine o meu desespero, né? O meu marido estava comigo, as crianças estavam na escola, e eu fiquei assim, sem saber, né? Meu Deus do céu, mas internar eu não posso, né? Os meus filhos, o meu aniversário, tudo que eu já tinha encomendado. E aí a doutora, é pro seu bem, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Mas pra gente é difícil a gente aceitar. Eu falei, eu não quero passar meu aniversário no hospital, né? Eu, olhando para os outros anos, nos últimos, eu acho que 3, 4 anos, sempre foram bem difíceis as datas próximas ao meu aniversário. Em uma eu viajei para operar em Belo Horizonte e fazer radioterapia. Em um outro eu precisei fazer a retirada do catéter e deu uma complicação e eu precisei fazer a cirurgia novamente. Foi também próximo ao meu aniversário. E esse ano passar no hospital seria assim muito difícil para mim. Mas estando lá no hospital, eu recebi tantas mensagens. Foi feita uma corrente tão linda de oração, tantas pessoas falando que a minha história
né, estava impactando a vida delas, da família delas, e eu falei assim, gente, mas eu nem conheço essas pessoas, eu não faço ideia de como eu posso estar contribuindo, né, de como a minha vida possa estar alcançando essas pessoas, e foi muito incrível. E ali eu fui vendo o agir de Deus de uma forma tão extraordinária, sabe? Dizer que foi fácil, que foi tranquilo, que não foi difícil, que não teve muitas dores, muitos medos, eu estaria mentindo. Mas em todos os momentos eu senti o cuidado de Deus ali, né? Em cada mensagem, né? Nas correntes de orações, eu não consegui ainda responder a todos, né? Eu tô com muitas mensagens ainda, peço até desculpa. Mas os remédios começaram a me deixar muito dopada, comecei a sentir muito mal após os exames que eu fiz de madrugada, de sexta para sábado. Eu ainda tô assim até meio às vezes perdida com algumas palavras, algumas coisas, porque foi muito intenso, foi muita medicação. E então eu comecei a passar muito mal, e aí foram mais remédios e tanta medicação, né? Acaba realmente melhorando o mal que eu estava e causando outros, né? Não tem jeito. Esses remédios sempre vêm para melhorar uma coisa, mas quando a gente vai ler as contraindicações, a gente fica desesperado, né? De tantas coisas que podem causar, e infelizmente foi assim comigo. E os exames estavam previstos para ficar prontos do sábado, então assim, tinha uma expectativa de repente eu ter alta, mas não consegui. E como eu tive uma melhora da dor, né, à base de muitos remédios, a minha oncologista passou no hospital no domingo e achou melhor, né, me dar alta e deixar eu passar esse momento especial de estar celebrando meu último ano dos 30. Cheguei aos 39, então assim, poxa, eu não posso comemorar os meus 39 anos de uma forma ruim, né? Então, assim, chegando em casa foi muito especial passar com a minha família. Eu já tinha cancelado todas as encomendas que eu tinha feito para poder celebrar o meu aniversário, mas agora eu tô esperando só as coisas se acalmarem por aqui, porque eu ainda vou comemorar, né? Tudo que eu tinha planejado não deixei de lado, né? Precisei realmente dar uma pausa para poder cuidar dessa parte, mas eu ainda vou celebrar. Mas foi muito especial, né? Eu recebi o carinho de muitas pessoas. Recebi muitos presentes, muitas mensagens, muitas orações, muitas surpresas. Foi além do que eu planejei. Eu planejei algo tão pequeno, né? Como são às vezes os nossos pensamentos. Algo tão sutil, só realmente para comemorar com a minha família. E com tudo que me aconteceu, eu tive a oportunidade de celebrar com centenas de pessoas. Vocês não fazem ideia, assim, de quanto carinho eu recebi, de quantas mensagens de oração, de incentivo, de força. Foi algo, assim, incrível que eu realmente jamais imaginaria. E por isso que eu disse, né? Foi um momento muito difícil, de muita dor. Tô aqui toda roxa, com os braços, com as veias todas estouradas. Por conta de tantos anos de medicações, de quimioterapias, minhas veias não suportam mais, né, muito tempo de tratamento, e às vezes até com soro elas estavam rompendo, então tô aqui com as veias todas estouradas, toda roxa, mas estou bem, né, na medida do possível. A primeira batalha foi vencida, mas a guerra ainda continua, e ela ainda tá numa fase muito difícil, né? Eu peguei os exames na segunda-feira e começou a outra batalha, que é de conseguir marcar os médicos com uma certa urgência, né? Então passei a segunda-feira toda nessa intensidade de correr atrás de conseguir entrar em contato com os médicos que me atendem para marcar uma consulta de emergência. E infelizmente, assim, não estava conseguindo, tive que começar a movimentar realmente céus e terras a meu favor. Então, por isso que eu falo, em todo o tempo eu vejo muito cuidado de Deus, sabe? Na segunda-feira, quando eu liguei para o médico que eu preciso muito ir, que é o neurocirurgião, a secretária falou assim, olha, infelizmente só tô tendo vaga para um consultório para agosto, no outro consultório para setembro. Eu vou te colocar numa lista de espera que provavelmente em um prazo de 1 mês a gente consiga um encaixe. Eu falei, 1 mês, meu Deus, como é que eu faço? Esperar 1 mês para uma consulta para saber como que tá a minha situação de saúde, o que eu vou precisar fazer. Então isso bate um desespero, bate uma dor, bate um medo.
né? É o que eu sempre falo assim, as pessoas sempre me veem muito bem, né? Porque eu procuro estar bem, não porque realmente eu esteja bem. E isso faz toda a diferença. Meu marido até brincou comigo porque eu cheguei no hospital dando bom dia para atendente, o que você tem? Aí eu entreguei a minha carteirinha de paciente oncológica, ela, o que você tá sentindo? Eu falei, eu tô com muita dor. E aí meu marido falou assim, mas você não parece que tá com dor, você tem que pelo menos demonstrar mais essa sua dor para as pessoas acreditarem. Mas eu falei, eu não consigo fazer diferente. Eu não acho que eu chegar gritando, esperneando, cada um tem a sua forma de pensar, né? Cada um tem o seu jeito de agir, né? Cada um tem o seu limite para sua dor, né? E eu, assim, sou muito resistente à dor. E eu sempre procuro mentalizar, sabe? Colocar realmente nos meus pensamentos que o tamanho dessa dor não é nessa proporção que ela está me causando, sabe? Então, assim, eu não dou o devido valor que ela pretende ter na minha vida. Então eu fico o tempo todo tentando me controlar, tentando me manter bem, tentando me manter com bons pensamentos, acreditando que o Senhor está cuidando de tudo e não me entregar a essa dor. Então, rapidamente eles me levaram para a enfermaria, a médica já entrou com as medicações e cada hora as medicações não estavam aliviando a dor e ela voltava e aí melhorou a dor e eu só falava, não, continua muito intensa, mas com a mesma aparência. Meu marido falou, não dá para acreditar porque você não tá chorando, você não tá esperneando. Eu falei, mas tá doendo muito, assim, eu não vou fazer nada além, né, para provar às pessoas aquilo que eu tenho sentido, sabe? Eu sei o que eu tô sentindo, eu sei o tamanho da dor e eu sei que se eu me entregar, se eu dar o devido valor que essa dor está me causando, de repente vai ser muito pior. Então eu prefiro ser forte e entregar para o Senhor tudo que está acontecendo, toda essa dor, que Ele vai direcionar tudo. Então assim, não vai adiantar eu criar mais rugas de expressões no hospital para demonstrar às pessoas que eu estou me contorcendo de dor, né? Sendo que eu posso ser mais forte do que essa dor. E então assim, fui tomando vários medicamentos, cheguei a tramal, morfina e nada da dor passar. Então, por isso que eles decidiram me internar, porque a dor não passava com nenhum tipo de medicação. E a maior preocupação era que aparentemente era alguma complicação, né, das lesões tumorais que estavam acarretando toda essa dor e esse problema. Então, ontem na verdade, aí na segunda-feira, né, eu tentei marcar os médicos, não consegui, né? Conversei com algumas pessoas, fui pedindo novamente oração, muitas pessoas em batalha junto comigo, não só pela minha saúde, mas que realmente o Senhor venha estar abrindo as portas, né, para que eu venha estar conseguindo consultar com os médicos, que eu venha estar recebendo a resposta que eu preciso, né, de tratamento, de tudo, né, de todo o aparato que eu preciso nesse momento. E infelizmente na segunda-feira eu não consegui nada. Ontem pela manhã foi outra batalha, ligando para os médicos, tentando encaixe e não conseguia nada. E por último, um dos médicos que me acompanha, a secretária, falou assim: talvez eu consiga um encaixe para você na quinta. Eu falei, tá bom, né? Não é o que eu preciso, né? Mas é o que tá tendo, não vou me desesperar mais, né? E aí fui buscar meu filho na escola, porque tem isso também, sabe? Muitas pessoas falam assim, mente, mas você não para. Gente, a nossa vida não tem como parar. Eu não tenho como deitar numa cama, ficar chorando, sofrendo pela dor e não viver. É o que sim, às vezes eu falo com algumas pessoas assim, o que você faria se o médico chegasse para você e dissesse assim, você está morrendo? Você deitaria numa cama e ficaria se lamentando, chorando por tudo que está acontecendo de ruim e pelo que você não vai viver? Ou você aproveitaria cada minuto, cada segundo para fazer o bem para as pessoas, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos? Então não faz sentido. Em 2016, quando eu recebi o diagnóstico do retorno do câncer de uma forma agressiva, sem possibilidade de cura pela medicina, desde então é o que os médicos me falam: você não tem como viver muito tempo. Na verdade, desde 2016, o médico falou assim, você não chega a comemorar o primeiro aninho do seu filho. Então, assim, são palavras duras, são momentos difíceis, mas eu tenho enfrentado. E com a força do Senhor, eu tenho alcançado essa vitória.
Então, não é na minha força, não é pelo que eu sou, é pelo que eu carrego, é pelo propósito que há em mim. Não sei, né? Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue mensurar o tamanho do propósito que a gente carrega. Todos nós temos um grande propósito. E às vezes nós não acreditamos nele. Por muitas vezes eu me coloquei tão pequenininha e falava assim, nossa, mas como que eu vou poder ajudar alguém? Como que a minha história vai poder... Uma história tão difícil, tão, às vezes, triste, vai poder alcançar alguma vida e ajudar alguém. E eu tenho visto Deus fazendo coisas tão grandes através da minha vida, do meu testemunho. E em cada dor, em cada luta, em cada batalha, em tudo que eu tenho vivido, eu tenho visto, assim, o como isso tem ajudado outras pessoas. E não só pessoas que têm vivido câncer. Nós temos vivido dias tão difíceis, né? São tantas lutas, tantas doenças, tantas dificuldades, tantas pessoas sofrendo com ansiedade, depressão, tristezas, transtornos, são muitos, infinitos problemas, doenças. E muitas pessoas têm falado assim, quando eu conheci a sua história, quando eu vi a sua força, eu me inspirei e eu sei que eu também posso conseguir. E é isso, sabe? Porque essa força não é minha. Essa força é uma força que vem de Deus. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. E quem tem o poder de sair debaixo dessa bênção somos nós. Então, se eu paro, se eu desanimo, se eu me entrego, se eu decido ficar realmente só na cama, me lamentando pelas dores, me lamentando pelas coisas que eu não posso viver, porque sim, eu sou privada de muitas coisas. Infelizmente, muitas pessoas acham que eu ainda estou sendo beneficiada. Infelizmente, se a gente ouve de tudo, né? Então, muitas pessoas acham que eu estou sendo beneficiada porque as pessoas estão me conhecendo, porque igrejas estão me convidando para que eu possa estar falando do amor de Deus, daquilo que eu tenho vivido. Mas eu posso te garantir que benefício nenhum tem em ser acometido por um câncer sem cura, em viver numa corda bamba dia a dia, né? Sem saber como vai ser e tentando contornar tudo isso com a família, com os filhos, com as lutas, com as dificuldades. Mas quando a gente vê que há um propósito em tudo isso, eu só posso pedir ao Senhor que me fortaleça, que me ajude, que me dê um direcionamento. E o Senhor trouxe muito à minha mente sobre o povo saindo do Egito. E eles só viram algo maravilhoso acontecendo, que foi a abertura do Mar Vermelho, porque eles, né, se permitiram viver a promessa que Deus tinha feito para eles. Porque se eles tivessem decidido não sair de lá, eles estariam da mesma forma e não teriam visto aquela grandiosidade que era do mar se abrindo e eles conseguindo passar. Mas mesmo assim, mesmo estando ali, contemplando e vendo toda a grandeza, todo o cuidado de Deus, em muito tempo, eles ainda duvidaram, eles ainda questionaram. E por isso, né, pela falta de fé, por não acreditarem, e em vários momentos, né, depois quando eles estavam ainda no deserto, o Senhor mandou para eles, né, caiu o maná do céu, e eles também duvidavam. Por muitas vezes eles guardavam, achando que não teriam a provisão para o outro dia. E assim às vezes é a nossa vida. A gente acha que aquele Deus que proveu lá no passado não está provendo agora. E é um grande erro nosso, porque Ele está todo o tempo provendo. Às vezes nós passamos sim por momentos muito difíceis e parece mesmo que estamos sozinhos, mas não estamos. Ele está o tempo todo. Quando nós achamos que não tem ninguém ao nosso lado, é porque Ele está nos carregando no colo. E às vezes no momento a gente não consegue perceber, mas no momento certo a gente vai entendendo. E uma outra coisa que Deus colocou muito no meu coração, né, que foi a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fala que que me trouxe muita reflexão de que se o Senhor não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. E é isso que Ele tem feito na minha vida. O Senhor não me livrou do câncer. Por algum propósito, por algum motivo, eu tenho passado por isso.
mas o Senhor tem trabalhado na minha vida através disso, sabe? E eu tenho contemplado, assim como todos aqueles que estavam ali torcendo para que aqueles 3 homens morressem queimados, né? O Senhor entrou ali e um 4º homem foi visto naquele lugar. E graças a Deus é isso que eu tenho visto na minha vida. As pessoas têm visto, além de uma mulher forte, têm visto Deus cuidando de mim. E isso tem inspirado, né? Porque nós sabemos que Ele está realmente ao nosso lado. E a gente precisa contemplar. E às vezes a gente quer ver a olho nu, a gente quer ver de uma forma que a gente não tem como, né? Contemplar, ver Deus na sua grandiosidade. Porque nós somos tão pequenos, a nossa mente é tão pequena que a gente não consegue, às vezes, nem entender os propósitos e a grandiosidade do Senhor. Mas nós precisamos acreditar, porque Ele está conosco. Ele está nos ajudando e nos livrando de todo o mal. Então, ontem eu consegui essa consulta em cima da hora, né? Quando eu cheguei, que fui buscar meu filho na escola, cheguei em casa, a secretária tinha me ligado, falando que tinha surgido uma desistência. E em todo o tempo, em todas as coisas, por menores às vezes que seja, preciso de uma desistência, pode ser uma coincidência. Não, na minha vida não existe coincidência. Na minha vida eu só vejo o cuidado, a mão e o poder do Senhor sobre mim. E Ele sabia o quanto meu coração estava aflito, o quanto eu precisava dessa consulta, ainda ontem. Que o meu coração estava doendo de medo, de ansiedade. E não é anormal a gente sentir assim, porque o próprio Jesus, quando Ele, né, estava ali sofrendo, Ele pediu ao Pai que se pudesse livrar-se dele aquela dor, aquele sofrimento, mas ali também tinha um propósito. E imagina se Jesus tivesse desistido daquele propósito por causa da dor. Então é nisso que eu me apego, na palavra do Senhor, em confiar nele em todo o tempo, porque eu sei que Ele é justo, fiel, bom e verdadeiro, e não vai me desamparar. Por mais difícil que seja, por mais notícias ruins aconteçam e venham sobre mim, eu sei que Ele está cuidando de tudo. E chegando lá, o médico analisou alguns exames que eu fiz 4 exames enquanto eu estava internada. E, infelizmente ainda ficou faltando exame, vou ter que fazer mais exames ainda. Ele me passou mais 4 exames e ele realmente falou que deu uma complicação. Eu tô agora com um tumor na coluna, que já tá com 3 centímetros, tá comprimindo a medula óssea. Além disso, tem o achatamento da coluna, tem também hérnia e outras complicações do câncer. E ele falou que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E assim, é meio que desesperador realmente, né? Porque ele falou assim, olha, a gente precisaria mexer em tudo. Como que a gente faz? Não tem como tirar um tumor de 3 centímetros e deixar outros problemas que vão acarretar ainda mais dores e outros problemas. E se a gente for mexer em tudo, como que a gente vai fazer para danificar toda a sua coluna com cirurgias, com placas, com um monte de coisa? E aí ele me pediu mais exames e me pediu para voltar assim que eu tivesse novos exames, para a gente poder tentar avaliar o que pode ser feito. E ontem também movemos céus e terras, né, movendo muitas pessoas, terem contato com a minha oncologista, porque eu não estava conseguindo marcar o neurocirurgião, que eu preciso muito também com urgência, e ela ficou de entrar em contato com ele para pedir uma prioridade. Meu marido também na empresa entrou em contato com a assistente social, com todo mundo que pode nos apoiar. Eu entrei em contato com a secretária, implorando por uma consulta urgente. E ontem à tarde, assim que eu saí do ortopedista, para a glória de Deus, eu consegui aquela vaga de que só teria talvez daqui a um mês, ou agosto, setembro, surgiu para hoje. E eu só posso agradecer e louvar ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, porque mais uma vez eu digo que isso também não é coincidência. Eu vejo mais uma vez o cuidado de Deus, né, e Ele está cuidando de mim nos mínimos detalhes. E eu gosto muito de estar atenta, né, a cada mimo que Ele tem me dado, sabe? Porque conseguir uma consulta com um médico que ninguém está conseguindo, sabe, de uma forma
muito difícil para conseguir essa consulta e eu consegui, eu só vejo o cuidado de Deus. Ele vendo como está o meu coração, né, como estão as minhas dores, e me mostrar que Ele está cuidando de mim e que Ele está fazendo, né, tudo conforme Ele sempre esteve fazendo, cuidando de mim nos mínimos detalhes. Então hoje à tarde eu vou estar indo no neurocirurgião também, para poder estar avaliando também a lesão da cabeça, que eu ainda também não sei como é que tá. O ortopedista só conseguiu avaliar a parte dele, que é a parte de coluna, e agora hoje que eu vou ter mais respostas com o neurocirurgião. Então assim, manter firme, forte, confiante, né, e na dependência do Pai. Eu decidi que não vou parar, como sempre eu tinha falado. Resiliência, persistência tem sido o meu sobrenome, além da fé, da força e da coragem, porque a gente não pode desistir, a gente não pode se entregar nos momentos difíceis, é neles que a gente cresce, é com eles que a gente supera as nossas dores e é com eles que a gente aprende e que a gente tem mais intimidade com Deus, que é nesses momentos que a gente sabe que a gente pode se apegar a Ele e que Ele vai colocando pessoas especiais, como todas essas pessoas que estão aqui nesse momento, né, que estão me mandando muitas mensagens. Muito obrigada. Estou vendo aqui amigas de infância, amigas da psicanálise, né, parentes, pessoas que eu nem conheço, estão aqui me dando muita força, mandando muita mensagem. Pessoas da minha igreja. Carol, obrigada, amor, pelo carinho, isso tem sido muito especial na minha vida. Então, assim, agradeço muito. Continuo contando com as orações, com a força, com o carinho de vocês, que em cada pessoa, né, em cada mensagem, até pessoas falam assim, me desculpa, tá te perturbando. Eu falei, gente, não perturba, não. Às vezes eu não consigo responder, né, com a agilidade, no tempo que eu gostaria, porque realmente as coisas estão bem complicadas, mas eu amo ler todas as mensagens, eu amo saber das pessoas que estão orando por mim, da quantidade de pessoas, né, que estão nessa corrente de oração, que estão nessa batalha junto comigo, né, e isso me fortalece, isso me mostra mais uma vez o cuidado e saber que eu não estou sozinha mesmo, e que além do Senhor, da minha família, eu tenho realmente uma multidão de pessoas a meu favor, e isso eu tenho certeza que tem movido o céu, né, a gente também consegue mover o coração de Deus. Eu creio que vocês também têm movido o coração de Deus a meu favor. E Ele tem visto graça em mim. Porque eu não tenho desanimado, eu não tenho desistido. E vou continuar firme. Eu tenho uma ministração amanhã em um congresso de família. Eu tenho uma agenda também para uma outra igreja no mês que vem. Eu tenho uma outra agenda para setembro, para um congresso de mulheres. E eu vou lutar pela minha vida, vou lutar para alcançar pessoas, para compartilhar da minha fé e para poder alcançar o máximo de pessoas que eu puder estar abençoando com a minha vida. Ficar em casa me lamentando, chorando pelas minhas dores, não vou me fazer uma pessoa melhor. Mas quando eu cuido de outras pessoas, quando eu cuido da dor do próximo que também está precisando de ajuda, isso me fortalece, isso me dá sentido à vida. Então, eu não vou parar enquanto o Senhor me permitir, enquanto eu tiver vida, enquanto o Senhor me fortalecer, né? Enquanto Ele me permitir, eu estarei fazendo aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Que eu jamais também imaginei que eu iria conseguir, mas não é na minha força, não é pelo meu braço, não é pelo que eu sei, né? É pelo Senhor que está na minha vida. E por eu permitir ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, podem esperar que eu me dei essa semana, né, para poder resolver todas essas questões, né, correr atrás desses exames, dessas consultas, mas amanhã eu tenho essa ministração, vou participar, se Deus permitir, só se realmente o Senhor, né, tiver outros planos para mim, mas eu creio que se essa igreja me escolheu para estar ministrando para essas famílias, para essas mães, é porque o Senhor permitiu. Então eu estarei lá e no demais, na próxima semana eu volto com a minha agenda de atendimentos da psicanálise, né? Eu não posso abandonar aqueles que acreditaram em mim, no meu trabalho
E para mim é uma honra poder fazer parte da vida dessas pessoas e poder contribuir de alguma forma com a vida delas. Então, peço que continuem orando por mim, que estejam comigo, né, nessa batalha, porque sozinho a gente não vence, sozinho a gente não faz nada. A gente precisa sim uns dos outros e a gente se fortalece. Então, conte também comigo, conte com o meu carinho, conte com o meu trabalho, com as minhas orações, no que eu puder ajudar. Eu sempre falo para as pessoas, né, que eu já atendi, que eu conheço. Gente, não ache que agora porque eu estou trabalhando com psicanalista, né, que eu estou estudando, que eu estou trabalhando com isso, que as pessoas não podem chegar a mim para conversar, para que eu possa ajudar. Para mim é um privilégio poder contribuir com a vida das pessoas e poder fazer com que elas de alguma forma também sejam abençoadas e saiam, né, com pensamentos diferentes, saiam daquele sentimento de dor, né, e sintam esse cuidado do Senhor, sintam o agir do Senhor. Então contem sempre comigo. Agradeço muito, muito mesmo carinho. E assim que eu puder, eu volto para dar mais notícias. Obrigada a todos que estão aí participando, que me mandaram muitas mensagens. Eu não consegui ler todas, mas vi bastante e fiquei muito feliz em ver cada pessoa aqui e receber, né, todas essas mensagens, toda essa força, todo esse carinho. Então, continue comigo, continue orando por mim. E assim que puder, se eu puder mais tarde, eu volto ou eu faço alguma postagem para falar como é que foi a consulta com o neuro. E crendo que o Senhor já está cuidando de tudo, nada foge do controle dele, e Ele é por nós, e por isso nós estamos alegres. A nossa vida, né, a gente consegue sim ter paz, ter alegria, e não é porque a gente não tem problema, e não é porque as coisas estão indo super bem, mas é porque nós sabemos que eu estou um pouco... Quando eu fico muito nervosa, a minha corda vocal começa a dar problema. Então, eu só queria deixar essa mensagem, realmente, de que vamos confiar e já deu tudo certo. E assim que eu puder, eu volto com mais novidades e mais notícias. Obrigada a todos, obrigado pelo carinho e em breve eu volto para dar mais informações. Um beijo, fica com Deus.